E aí, pessoal? Sou Arthur Leme e hoje vamos abrir mais uma página esquecida da história. Esqueça a imagem popular. Esqueça a sedutora exótica que se perdeu em romances, enterrada sob séculos de propaganda romana e lendas românticas. A verdadeira face de Cleópatra VII foi ocultada propositalmente para esconder sua genialidade letal. Sua história nunca foi sobre quem ela levou para a cama, mas sobre como ela manipulou os homens mais poderosos da Terra como peões em seu tabuleiro de xadrez geopolítico. O fato aterrorizante que a história tenta esquecer é o quão assustadoramente perto ela chegou de esmagar a República Romana e coroar-se, mesmo como a imperatriz absoluta do mundo antigo nascida em 69 a.C., ela era a herdeira de uma dinastia grega que governava o Egito, os Ptolomeus. No entanto, o trono de ouro, onde ela se sentava, balançava sobre fundações frágeis, governando um reino crepuscular que já havia deixado seus melhores dias para trás nos livros de história. A independência do Egito era uma ilusão perigosa, mantida apenas por fios diplomáticos desgastados e pelo medo constante de uma invasão iminente. Eles viviam sob o olhar predador de Roma, a besta de ferro do Ocidente, cuja fome de conquista não conhecia limites e que via o rico vale do Nilo não como um aliado, mas como sua próxima refeição. O que a tornava diferente. Enquanto seus ancestrais se recusaram a aprender a língua de seus súditos, Cleópatra dominava o egípcio. Ela não se via apenas como uma rainha grega, mas como a personificação de uma faraó. Sua arma mais poderosa não era sua beleza, mas sua mente brilhante. Fluente em múltiplos idiomas e mestre da cultura e da política. Ela era uma intelectual, no trono, em uma era definida pela espada. Crescer no palácio de Alexandria era como viver em um ninho de cobras. O trono não era um direito, mas um campo de batalha familiar onde irmãos conspiravam contra irmãs, e a traição era a norma. Desde cedo, Cleópatra entendeu que sobreviver exigia mais do que sangue real. Exigia uma inteligência afiada e uma crueldade calculada. Mas a lâmina que quase cortou sua garganta não foi forjada em Roma, mas dentro de sua própria casa. O perigo real dormia no quarto ao lado, vindo do sangue do seu sangue. Seu irmão e corigente, Ptolomeu XIII, ainda um menino, tornou-se o rosto de uma conspiração perversa. Sendo manipulado como um fantoche por cortesãos ambiciosos que sussurravam veneno em seus ouvidos em um golpe rápido e brutal, eles arrancaram a coroa de sua cabeça e a baniram para a vastidão implacável do deserto, forçando a rainha do Nilo a viver como uma fugitiva em sua própria terra. Sozinha e deposta, qualquer outra pessoa teria desaparecido na história. Mas Cleópatra não era qualquer pessoa, com a frieza de uma grande xadrezista. Ela compreendeu que seus exércitos mercenários no deserto jamais seriam suficientes para romper as muralhas da capital. Para virar o jogo, ela precisava importar o caos, buscando um poder externo tão avassalador que funcionasse não apenas como apoio, mas como uma força da natureza. Era necessário um aliado cuja simples sombra fosse terrível o bastante para paralisar de medo os generais traidores e silenciar, de uma vez por todas, os inimigos entrincheirados em Alexandria, e o maior poder do mundo estava marchando em direção ao Egito. Personificado em um homem, Júlio César. Contrabandeada para dentro do palácio onde César estava hospedado, ela arquitetou uma das entradas mais lendárias da história. A imagem lendária dela sendo contrabandeada para dentro do palácio sitiado oculta precariamente dentro de um tapete ou saco de roupa suja. Deve ser despida de qualquer romantismo hollywoodiano. Aquilo não foi uma entrada triunfal de uma amante, mas uma operação tática de alto risco atrás das linhas inimigas, onde um único suspiro errado, ou uma revista dos guardas, resultaria em sua execução imediata. Esse ato serve como o testamento definitivo de sua audácia visceral e genialidade estratégica, provando que ela estava disposta a apostar a própria vida em uma única jogada para ficar face a face com o homem mais poderoso do mundo. Ela não se apresentou como uma suplicante, mas como um presente inesperado, uma surpresa que desarma e encanta. O encontro não foi apenas sedução, foi uma negociação de alto nível. Cleópatra precisava das legiões de César para garantir seu trono. César, por sua vez,
Precisava desesperadamente da vasta riqueza do Egito, seu ouro e, mais importante, seu trigo, para alimentar Roma e pagar suas tropas. A aliança foi selada, não apenas politicamente, mas pessoalmente. O nascimento de seu filho, Cesarion, ou Pequeno César, era uma bomba relógio política. Para Cleópatra, ele era um herdeiro que unia o sangue dos faraós e o de Roma, para a velha guarda do Senado. A mera existência dele encarnava um pesadelo vivo, um espectro que assombrava cada debate e cada sussurro nos corredores do poder. Eles viam, com horror, a formação de uma dinastia imperial híbrida, cujo coração pulsaria não no Tibre, mas no luxo decadente e autocrático do Oriente. Era o prenúncio de uma nova era, que poderia não apenas subjugar a cidade eterna, mas eclipsar a república e seus ideais de liberdade, apagando Roma do mapa da relevância histórica para sempre. A morte de César em Roma deixou Cleópatra em uma posição perigosa. Sua proteção havia desaparecido, e Roma estava mergulhada em uma nova guerra civil. Mais uma vez, ela precisava de um novo protetor, um novo parceiro no xadrez do poder. Ela o encontrou em Marco Antônio, o carismático general que agora controlava as províncias orientais de Roma. O encontro deles em Tarsis foi uma obra-prima de teatro político. Sabendo que Antônio se via como a encarnação do deus Dionísio, Cleópatra planejou sua chegada não como uma rainha vassala, mas como uma deusa. Ela navegou pelo rio em uma barcaça magnífica com velas púrpuras e remos de prata. Vestida como Afrodite, a deusa do amor, cercada por servas e música. O espetáculo dourado de sua barcaça, com velas de púrpura e remos de prata. Não era um ato de vaidade feminina, mas uma peça calculada de propaganda política e guerra visual de alto nível. Ela inverteu o jogo antes mesmo de atracar. Não viajou até Tarsis como uma rainha vassala para implorar perdão ou se curvar diante do tribunal romano. Sua missão era cirúrgica. Chegar como a encarnação viva da deusa, isso para sequestrar os sentidos e dominar, de forma absoluta, a mente do homem mais poderoso e temido do Oriente. A aliança que se formou entre eles era mais do que estratégica. Tornou-se uma parceria de poder que sonhava com o Império Romano-Egípcio. Essa ambição desmedida não foi vista apenas como um desafio político, mas como uma declaração de guerra existencial, que ecoou violentamente até o coração do império. O sonho de um império oriental selou o destino dos amantes, colocando-os em uma rota de colisão irreversível e sangrenta contra a única força capaz de rivalizar com sua grandeza. Do outro lado do mar, aguardava o herdeiro legítimo de César, Otaviano, um jovem de sangue gélido e mente afiada como uma navalha, que jogava o jogo do poder sem nenhuma misericórdia. A aliança entre Antônio e Cleópatra era uma ameaça existencial para Otaviano. Para destruir seus inimigos, Otaviano compreendeu que o aço frio das espadas não seria suficiente. Ele precisava de algo mais insidioso, venenoso e duradouro. Sua artilharia mais letal não foi uma legião marchando para a guerra, mas uma campanha de difamação implacável, desenhada cirurgicamente para assassinar a reputação da rainha. Ele transformou Cleópatra em um monstro aos olhos do povo, usando boatos e mentiras para vencer a batalha nas mentes dos romanos antes mesmo de o primeiro soldado pisar no campo de luta. Em Roma, Otaviano pintou um retrato devastador de Cleópatra. Ela não era uma rainha aliada, mas uma feiticeira oriental, uma sedutora estrangeira que havia enfeitiçado o nobre Marco Antônio, corrompendo-o e desviando-o de seus deveres romanos, sob a vigilância constante dos espiões de Otaviano. Cada passo que o casal dava em Alexandria era meticulosamente catalogado e enviado de volta à capital para ser dissecado a decisão fatal de realizar triunfos militares e paradas de vitória às margens do Nilo, desprezando a tradição sagrada de honrar os deuses no Capitólio romano. Caiu como um presente no colo de seus inimigos, sendo manipulada e brandida no Senado como a prova definitiva e irrefutável de sua alta traição contra a República. A propaganda transformou uma guerra civil romana em uma guerra contra uma ameaça estrangeira. O clímax dessa rivalidade foi a Batalha de Ácio. Não foi apenas uma batalha naval, foi o confronto de dois mundos. A derrota da frota de Antônio e Cleópatra foi decisiva. A partir dali, a queda era inevitável. O cerco começou a se fechar. Otaviano invadiu o Egito, e com a esperança militar esmagada. Antônio escolheu seu próprio destino, acreditando que Cleópatra já o havia feito. Sozinha, a rainha do Nilo se viu encurralada,
com seu inimigo implacável às portas de seu mausoléu. Diante de Otaviano, Cleópatra fez uma última tentativa de negociar, de salvar seu reino e seus filhos. Mas o romano era inflexível. Seu objetivo final não era apenas conquistar o Egito, mas capturar seu prêmio mais valioso. A própria Cleópatra, ele a queria viva para exibí-la, em correntes de ouro, em seu desfile triunfal por Roma. Para uma rainha que se via como a encarnação de Ísis, uma deusa na terra, essa humilhação era um destino pior que a morte. Ela jamais seria um troféu. Encurralada e sem saída, ela tomou sua decisão final, último ato de soberania. A história conta que uma cobra, uma áspide, símbolo da realeza faraônica e do poder divino, foi trazida a ela escondida em uma cesta de figos. Ao escolher o próprio fim, Cleópatra executou seu xeque-mate. Ela negou a Otaviano sua maior vitória. Ele podia ter o Egito, seu tesouro e seu trigo, mas nunca a teria. Roma a destruiu fisicamente, mas não pôde destruir seu espírito. Ao morrer como a rainha por suas próprias mãos, ela garantiu sua imortalidade. Otaviano venceu a guerra, mas Cleópatra venceu a história, transformando sua derrota final na fundação de uma lenda que dura até hoje. Mas agora eu te pergunto, ela foi uma vítima das circunstâncias ou a maior estrategista que o mundo já viu? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais mistérios da antiguidade.